bem com vocês? Eu sou a professora Franciane e vamos para mais uma aula de ciências, aprender bastante coisa interessante. Vamos organizar o material para a aula de hoje? Então, separa lá o seu material. O seu caderno, caso não tenha caderno, as suas folhas de papel, o seu lápis de escrever, quando necessário o lápis de cor, a sua borracha e também o seu apontador. Então, deixa lá separadinho esse material. Na aula passada, vocês perceberam que a gente já começou, né, o terceiro trimestre, tá? Então, como vocês vão organizar o caderno de vocês? Data, pede ajuda para um adulto para saber a data de hoje, pula uma linha, aula 29 de ciências, pula mais uma linha e escreve lá, gente, corpos celestes, que é o tema da aula de hoje. Um tema bastante interessante. Aguardo vocês organizarem o caderno de vocês, vou dar um tempinho para isso. Fizeram as anotações certinho? Espero que sim. Então,
Como de costume, vamos relembrar a aula passada? Na aula passada, vocês tiveram uma aula bem legal com a professora Santina. E ela ensinou várias coisas interessantes para vocês. Então, a gente vai estar dando uma relembradinha nessa aula. Presta atenção lá. Ela começou imaginando uma situação de uma viagem para o espaço. Que vocês imaginassem que vocês iriam para o espaço. Imaginar que a sua casa é uma nave espacial e os seus familiares são os tripulantes. E durante, a ideia de fazer essa viagem, vocês precisavam se organizar. Então, sempre que a gente vai fazer uma viagem, a gente precisa organizar algumas coisas. Primeiro de tudo, vocês precisavam de um transporte, Como que vocês iam chegar ao espaço? Então, vocês precisavam construir um foguete. Lembra que vocês construíram um foguete junto com ela? Tá? Então, primeiro de tudo, o transporte. Como que a gente vai chegar nesse local? Depois, vocês tinham que pensar na mala de vocês, O que vocês iriam levar de material. Mas para vocês poderem separar o que vocês queriam levar, vocês precisavam saber algumas informações. Então, a NASA permite que a gente possa levar 1 metro cúbico de itens pessoais, tá? Então, pensando aí quando você vai viajar, por exemplo, vai fazer alguma viagem na casa de algum parente ou para praia, sua família te dá uma mochila e você tem que caber tudo as suas coisas ali dentro daquela mochila. Na NASA não é diferente, a gente não pode levar tudo que a gente quer, tá? Então tem um tamanho certo, uma quantidade de coisas que a gente pode levar. Para quem não conhecia, a NASA, você já deve ter ouvido falar, mas talvez não sabia o significado, O que significa a NASA, A NASA é a Administração Nacional Aeronáutica e Espacial, que é uma agência norte-americana responsável por projetos de exploração espacial. Olha que interessante. Mas, como está dito ali, a NASA não fica aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil, nós temos também uma agência que também faz alguns estudos com relação ao espaço. Então, o nosso é a Agência Espacial Brasileira, AEB, que é um órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A instituição é responsável por formular, coordenar e executar a política espacial brasileira. E, por último, pensando aí na sua viagem, o mais importante que é o seu traje, Então, a roupa que você vai utilizar. Até porque no espaço, as condições de clima, as condições de gases, de pressão, de gravidade, é muito diferente, aqui da Terra. Então, vocês precisavam de um traje especial para poder ir para o espaço. Pensaram aí, fizeram essa atividade bem interessante em se imaginar viajando ali para o espaço. Continuando, gente. Olhar para o céu em uma noite sem nuvens e longe das luzes da cidade dá uma sensação de que o universo é infinito. Além das estrelas, quando olhamos mais atentamente, percebemos uma faixa leitosa que atravessa o céu. Essa faixa é a nossa Via Láctea, que é a nossa galáxia, tá? Então, quando você tem a oportunidade, gente, de estar num local sem luzes, tá? Num campo, assim, sem a poluição de luzes, você consegue olhar para o céu e o céu estar limpo também, você consegue ver uma quantidade enorme de estrelas, tá? E também conseguem ver, essa faixa leitosa que é a nossa Via Láctea, por isso que recebe esse nome. A Via Láctea tem uma forma achatada, como de uma panqueca, e nela as estrelas estão distribuídas em seus braços espirais. Então, observem ali, gente, como que é a Via Láctea, tá? Vista do espaço. Mas observe outra coisa bem interessante. Olha ali onde está o Sol. Então, observem o tamanho da galáxia, o tamanho da Via Láctea e o tamanho do nosso Sol,
que para nós já é muito grande, né? Então imagine, olha o tamanho dele ali perto dela, né? Então realmente no universo as coisas são muito grandes. A concentração de estrelas, apesar de impedir a identificação individual delas, resulta em uma aparência leitosa, que dá origem ao nome da nossa galáxia. Uma entre as bilhões de outras galáxias que existem no universo. Mais uma informação importante. A nossa galáxia, a Via Láctea, com todo esse tamanho, não é a única no universo. Existem várias outras galáxias com formatos diferentes da nossa. Olha, gente, como o universo realmente é grande. Mas e aí? Vocês devem estar se perguntando. Vocês já entenderam o que é a Via Láctea. Mas o que é o universo? O que será que é? O universo é tudo que existe. O espaço, o tempo e todas as formas de matéria e energia. O universo conhecido é formado por galáxias, estrelas, nebulosas, planetas, satélites, cometas, asteroides e radiações. O universo atualmente conhecido contém cerca de 100 bilhões de galáxias, incluindo a nossa Via Láctea. Gente, 100 bilhões de galáxias, é muito grande. Calcula-se que o universo tenha cerca de 13 bilhões de anos, então ele também é bem antigo. A ciência que estuda a origem, a estrutura, a evolução do universo recebe o nome de cosmologia. Continuando, gente. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que o universo seria estático, tá? Que ele estava parado. Então veio um astrônomo, tá? Chamado Hubble, Edwin Hubble, e ele percebeu que o universo está em expansão. Isso significa que está se afastando, que as galáxias elas estão se afastando. E a professora Santina fez até um experimento com vocês, mostrando o que significa isso, o que significa esse universo em expansão. Vocês lembram disso? Então vocês fizeram, né, pegaram ali uma bexiga, né, um balão de festa também, depende da maneira que vocês chamam, fizeram vários pontinhos e encheram esse balão. E vocês perceberam ali, né, que as bolinhas elas foram, né, se afastando. Então é isso que está acontecendo com o nosso universo. E como tarefa, foi pedido o seguinte, que numa noite sem luar e sem nuvens, com a ajuda também dos seus familiares, escolha um local de onde você possa observar o céu. E depois represente tudo que você observou por meio de um desenho. Então, vocês tiveram, né, uma semana para conversar com seus familiares e tentarem observar o céu. E a partir dessa observação, vocês fazerem um desenho ali sobre o que vocês conseguiram enxergar. Essa atividade é muito interessante para que a gente consiga dar continuidade para a nossa aula. Então, eu espero que vocês tenham feito essa atividade. Então, vamos para a nossa aula de hoje? Então, presta atenção lá. Então, a partir desse desenho, dessa observação que você fez do céu, o que será que tem do céu? O que será que tem nele? Todos os pontos que brilham no céu são estrelas? Tudo que está brilhando no céu, será que são estrelas? O Sol, a Terra, a Lua, também são estrelas? Será que a gente considera eles como estrelas também? Você já ouviu falar em satélite natural? Cometas, asteroides, meteoros? Você já ouviu essas palavras? Está assistindo algum filme, alguma reportagem da televisão? Você já ouviu essas palavras? Hoje vocês vão aprender o significado de cada uma delas. Olha que interessante. E você já viu uma estrela cadente? Você já ouviu falar em estrela cadente? Ou você já teve a oportunidade de ver uma? Olha que interessante. Hoje vocês também, para quem não conhece, vai entender o que é uma estrela cadente. Então, para começar, eu trouxe aqui um livro, tá? Então, para quem percebeu, o livro está aqui, né? Quem observou ali a minha mesa, né, já percebeu que eu trouxe esse livro. O nome do livro, Estrelas e Planetas, tá? Então, eu vou estar fazendo a leitura de alguns trechos desse livro para vocês. Esse
Esse livro, gente, ele foi escrito por Pierre Winters. Tá? Então, esse livro pertence a Pierre Winters. Presta atenção lá. O dia está bonito hoje. O sol brilha e não há nenhuma nuvem no céu. O sol é uma bola grande que nos dá luz e calor. Ele fica lá no alto o dia todo, mas vai escorregando devagarzinho de um lado para outro no céu. Até que, observa ali, né, que o menininho tá brincando com o seu cachorro, a menininha também tá ali aproveitando o sol. O que acontece depois, gente? Anoitece, né? Então, o sol ele passa, né, escorrega de um lado para o outro e até que anoitece. Ele desaparece por completo, o sol desaparece por completo. O céu agora fica escuro. Mesmo assim, ainda existe luz, porque surge outra bola brilhante lá no alto. Essa é a lua. Às vezes ela é redonda, outras vezes podemos ver só a metade dela. Às vezes ela se vê apenas um pedacinho bem fininho da lua e de vez em quando ela nem aparece. Ao lado da lua ainda é possível ver outras coisas brilhantes no céu. São as estrelas e os planetas. A Terra. A sua casa fica em uma rua. A sua rua faz parte de uma cidade. E a cidade de um estado. Todos os estados compõem um país. Todos os países e mares juntos formam o nosso planeta. Esse planeta se chama Terra. A Terra é um planeta que gira em torno do Sol. Leva um ano inteiro para que a Terra dar a volta completa em torno dele. Mais da metade da Terra é composta por água. Por isso, o nosso planeta é um globo azulado. Então, para quem já viu a imagem da Terra, já percebeu que ela é um globo azulado. Você sabia que a Terra gira em torno do próprio eixo, como um peão? E assim surgem o dia e a noite. A Lua. Se a Terra fosse do tamanho de uma bola de futebol, então a Lua seria do tamanho de uma bola de tênis. A Lua é um globo e é feita de areia, pedras, água em forma de gelo. Por isso, a Lua não é azul, mas cinza. Também não existe oxigênio na Lua. Por isso, ninguém pode viver lá. Mas, mesmo assim, algumas pessoas já tiveram na Lua. Elas foram num foguete e tiveram que vestir roupas espaciais. Você sabia que o primeiro passageiro espacial foi uma cachorrinha russa? O nome dela era Laika. A Lua gira em torno da Terra. E é por isso que às vezes podemos vê-las e outras vezes não. A Lua não tem luz própria. Só se consegue ver a Lua porque ela reflete a luz do Sol. O Sol é uma lanterna gigante que ilumina a Terra. Você sabia que a primeira pessoa a pisar na Lua foi o norte-americano Neil Armstrong? Ainda é possível ver a pegada que ele deixou lá. A Lua leva mais ou menos um mês para dar a volta na Terra. E o Sol? O Sol é uma estrela, um globo gigante de gás quente e metal derretido, que está sempre em chamas. É tão quente que se chegarmos muito perto dele, nos queimamos imediatamente. Ainda bem que o Sol está bem longe. Ele está a uma distância perfeita para que a vida na Terra seja possível. A luz de mais ou menos
tornaria a vida impossível. Pense nos desertos, aonde é muito quente e seco, ou nos polos, onde é frio e úmido. Observem ali, gente, no desenho do Sol que tem algumas manchas, tá? Isso é uma mancha solar. A mancha solar é o lugar onde é mais frio do que no resto da superfície do Sol. Se o Sol fosse do tamanho de uma bola de pula-pula, então a Terra seria do tamanho de uma ervilha. Olha quanta informação interessante esse livro passa para vocês. Vocês perceberam que existe uma diferença de tamanho entre o Sol e a Terra e a Terra e a Lua, tá? Existe uma diferença de tamanho. Então ali a gente colocou algumas comparações só para vocês imaginarem a diferença de tamanho. Então o Sol ele é muito maior do que a Terra e a Lua também, né, é menor do que a Terra, tá? Então eles não têm todos o mesmo tamanho. Assim como os outros planetas também do Sistema Solar não têm o mesmo tamanho. Então, vamos continuar? Ao observarmos o céu, principalmente à noite, podemos ver corpos celestes, que chamamos de astros. Então, para quem, né, prestou atenção, percebeu que o tema da nossa aula, corpos celestes, tá? Então, todos os corpos celestes que a gente consegue observar são chamados de astros. Então, tudo aquilo que vocês fizeram no desenho de vocês são chamados de astros. O planeta Terra, os outros astros, até mesmo o espaço entre eles, fazem parte do universo. As estrelas são astros que possuem luz própria. Então, o que a gente consegue ver no céu e possui luz própria são as estrelas. Uma estrela muito importante para nós, não que as outras não sejam, mas a mais importante para nós é o Sol, tá? Então, o Sol, ele é uma estrela, ele possui luz própria. Os planetas giram ao redor de uma estrela. A nossa estrela é o Sol. Em torno dele orbitam os 8 planetas que formam o Sistema Solar. Então, observem ali na imagem. Aquele ali, gente, é o Sistema Solar, tá? Então, além da Terra, existem outros planetas, tá? Existem mais 7 planetas ali no nosso Sistema Solar. Esses 8 planetas giram em torno do Sol. Entendido até aqui? Então vamos continuar. Os satélites naturais são astros que giram ao redor de um planeta. Quem é o nosso satélite natural? A Lua. Então, a Lua é um exemplo de satélite natural. Então, vamos relembrar aqui um pouquinho. O Sol é uma estrela, porque ele possui luz própria. Os planetas giram em torno do Sol. E os satélites naturais giram em torno de um planeta. Quanta informação interessante, né? Então vamos continuar. Os asteroides são pequenos corpos celestes encontrados na órbita do Sol. Então, asteroides também são corpos celestes, são pequenos, tá? Se comparado com os planetas, né? Com os satélites naturais, e eles também ficam girando ali em torno do Sol. Os cometas são corpos celestes pequenos que realizam deslocamento em torno do Sol. Os cometas são formados basicamente por gelo e rochas. Então, para quem não sabia o que era um cometa, tá aí a informação, tá?
Então o cometa, gente, ele é formado de gelo e de rochas. E que quando ele está se aproximando, quanto mais perto do Sol, esse gelo começa a derreter. E devido ao derretimento desse gelo, faz esse formato de cauda, que é bem característico dos cometas. Que bonito, né? Que ele é bem interessante. Os meteoroides são corpos celestes de pequeno porte. Esse astro, quando entra na atmosfera, é conhecido popularmente como estrela cadente. Quem já teve a oportunidade de ver uma estrela cadente? Pergunta aí para alguém da sua família se eles já viram, né? Talvez você, criança, ainda não tenha a oportunidade de ver, mas pode perguntar ali para um adulto se ele conseguiu ver uma estrela cadente. E agora você já sabe o que é uma estrela cadente. Então, as estrelas cadentes são meteoroides, que são corpos celestes de pequeno porte. Gente, pequeno porte se comparado ao tamanho da Terra, tá? Então, eles são pequenos se comparado ali ao tamanho da Terra. E que quando eles estão se aproximando da Terra, quando eles entram na atmosfera da Terra, eles formam essa cauda e são conhecidos popularmente como estrela cadente. Quando entram na primeira camada da atmosfera terrestre, os meteoroides sofrem um grande desgaste, se aquecem e se tornam reluzentes. Por isso, recebem o nome de meteoros. Então, observem ali na imagem, né, uma chuva de meteoros. Então, alguns meteoroides vieram para perto da Terra, né, quando passaram ali a camada da atmosfera, começaram, né, a se tornar reluzentes e formam então a chuva de meteoros. Agora que vocês também já sabem essa informação, vocês podem pesquisar quando que a gente pode ter outra chuva de meteoros, né? Então, assim, a publicidade sempre avisa, né, quando vai ocorrer uma chuva de meteoros, e você, se você souber a data certinha, você tem a oportunidade de ir para um local, né, sem muitas luzes, para observar ali a chuva de meteoros. Olha que interessante. Continuando. Quando o meteoro não se desintegra totalmente e atinge a superfície terrestre, esse resíduo é chamado de meteorito. Então, presta atenção lá, vou explicar de novo. Os meteoroides estão no espaço. Quando eles se aproximam ali da Terra, eles passam pela atmosfera terrestre. Quando eles estão passando pela atmosfera terrestre, eles aquecem bastante, formam essa cauda e por vezes eles se quebram ou diminuem de tamanho, tá? Porque eles são rochas. Quando eles não se quebram totalmente, né, eles batem e entram em contato com o solo, né, com a superfície terrestre. E esses resíduos que a gente chama, esses pedaços de rocha, são chamados de meteoritos. Então são encontrados e chamados de meteoritos. Então existem cientistas que estudam isso, tá? Estudam, né, todo esse processo de quando vai ocorrer uma chuva de meteoros, aonde provavelmente esses, né, meteoritos vão estar caindo ali na superfície terrestre e vão lá recolher esse material para ser estudado. Quanta coisa interessante, né? Vocês estão aprendendo nessa aula. Vamos continuar mais um pouquinho? As estrelas possuem luz própria. Por isso, são denominadas astros luminosos, tá? Então, as estrelas nós chamamos de astros luminosos, porque elas possuem luz própria. A estrela mais próxima da Terra é o Sol. O astro fornece luz e calor, responsáveis pela manutenção da vida na Terra. Então, como eu comentei com vocês, existem várias estrelas no universo, mas vocês perceberam que no universo nós não temos somente estrelas, tá? Existem outros astros diferentes de estrela, tá? A estrela Sol
é a mais próxima e uma das mais importantes para nós, tá? Existem outras estrelas também, mas o Sol é a mais importante para nós. Por que ele é tão importante? Porque ele fornece luz e também calor. E isso permite a manutenção da vida aqui na Terra, tá? Então ele nos dá condição de ter vida aqui na Terra. E nas outras aulas de ciências vocês vão aprender um pouquinho mais sobre isso, tá? Sobre a vida na Terra, né? As condições de vida na Terra. E vocês vão entender também mais ainda o quanto o Sol é importante para nós. Continuando. Existem astros que não possuem luz própria. Eles são chamados de astros iluminados. Então nós temos os astros que possuem luz própria, que são as estrelas, e nós temos os astros, gente, que não possuem luz própria. Olha quem está ali na imagem, a Lua. Então, por mais que a Lua aparenta, né, ser toda brilhante durante a noite, ela não possui luz própria. Ela é iluminada pelo Sol. Que informação interessante, né? Então, a Lua, ela é um satélite natural, lembram disso? Porque ela fica, né, girando em torno de um planeta que é a Terra. E ela não possui luz própria. Ela é iluminada pelo Sol. Existem outros astros que também são iluminados, que no caso não possuem luz própria. Planetas e satélites naturais são exemplos de corpos iluminados, tá? Então, a Terra, por exemplo, é um planeta e ela não possui luz própria, ela é iluminada pelo Sol. Marte, para quem já ouviu falar, né, é um planeta próximo aqui da Terra que também é iluminado pelo Sol. E a nossa Lua, que é um satélite natural e também é iluminado pelo Sol. Entenderam, gente? Alguns astros iluminados podem ser vistos da Terra, principalmente à noite, pelo fato de refletirem a luz do Sol. Então, observem essa imagem. Ali do ladinho da Lua tem um astro que é Vênus, que é o planeta Vênus. O planeta Vênus também é próximo aqui da Terra e ele também é iluminado pelo Sol, tá? Então, respondendo aquela perguntinha lá do início, tudo que a gente enxerga no céu é estrela? Não, tá? Então, existem muitos outros astros no céu que não são somente as estrelas, tá? Então, nós temos os planetas, nós temos as luas, tá? Além, claro, das estrelas. Quanta coisa interessante, né? Quanta informação legal a professora passou para vocês. A astronomia é um assunto muito interessante de a gente estudar. Vocês aprenderam muita coisa interessante nessa aula. Vocês aprenderam coisas bem interessantes também no ano passado sobre astronomia, tá? Então agora a gente vai fazer um quiz. Então faz um tempo já que vocês têm aula comigo, a gente já fez alguns quiz com informações agora sobre astronomia. Então eu vou perguntar e vocês vão pensar rapidinho, né, na resposta. Então presta atenção lá. Em que astro vivemos? Qual é o nome do astro que nós vivemos? Pensa lá um pouquinho. O que será um astro e qual astro que nós vivemos? Durante a aula a professora explicou. Como que é? Nós vivemos na Terra. Então está ali o astro que nós vivemos, é o planeta Terra. Olha que legal. Continuando. Que tipo de astro é a Terra? Pensando ali na classificação, nos tipos diferentes de astro, a Terra, que tipo de astro que ela é? Pensa ali um pouquinho. O que será que ela é? Ela é um planeta.
Quem aí de casa acertou a resposta? Então, a Terra, ela é um astro do tipo planeta. Próxima pergunta. O que é um planeta? O que é um planeta? É um astro que gira ao redor de uma estrela. Então, um planeta é um astro que gira ao redor de uma estrela. Vamos à próxima? Estão acertando aí em casa? De onde vem a luz que a Terra recebe? A Terra é iluminada. Da onde vem a luz que ela recebe? Pensa aí um pouquinho, eu acho que essa também tá bem fácil, hein? Pensa lá. Vem do Sol. Então, olha essa imagem aqui, ó. Tá? Então, o Sol é uma estrela que ilumina o planeta Terra. Tá? Então, a luz que a gente recebe vem do Sol. Vamos continuar? Que tipo de astro é o Sol? Eu expliquei isso para vocês também, hein? Falei várias e várias vezes. Que tipo de astro é o Sol? Pensa ali um pouquinho. O Sol é uma estrela. Olha ali a imagem do Sol. Então, o Sol é um astro do tipo estrela. Vamos à próxima? Espero que vocês estejam acertando, hein? Quanto tempo a Terra leva para completar uma volta ao redor de si mesma? Essa informação vocês aprenderam no ano passado e no livro que eu li também estava essa informação, hein? Quanto tempo a Terra leva para completar uma volta em torno de si mesma, em torno dela mesma? Vamos ver quem acerta. Se você tem um pouquinho de dificuldade, pergunta para algum adulto que esteja próximo a você. Mas eu quero que você pense e tente responder. Pensou lá? Então, quanto tempo ela leva, gente, para dar a volta em torno de si mesma? Ela leva 24 horas. Também, né, podemos dizer que em um dia, tá? Ela demora um dia para dar a volta em torno dela mesma. Acertaram? Espero que sim. Agora vem outra pergunta bem interessante. Qual é o nome desse movimento? Então, a Terra gira em torno dela mesma. Qual é o nome desse movimento? Vamos ver se vocês lembram essa informação. E novamente lembrando, se você não lembra, essa informação pergunta para um adulto. Qual é o nome desse movimento que a Terra gira em torno dela mesma? Pensou? É o movimento de rotação. Então, ela gira, ela roda em torno dela mesma, tá? Então, esse é o movimento de rotação. E esse movimento é bastante importante. Então, observe ali na imagem. Continuando. Esse movimento, chamado de movimento de rotação. O movimento de rotação dá origem aos. A Terra gira em torno dela mesma. E isso dá origem a algo muito importante para o nosso dia a dia. Então, dá origem a quê? Pensa lá um pouquinho. Ela gira em torno dela mesma. Ora, uma parte dela está sendo iluminada pelo Sol, ora, a outra parte dela não está recebendo diretamente ali a luz do Sol. Então, o movimento de rotação faz o que, gente? Dá origem a os dias e noites.
Lembra do início da historinha? Então, observa lá essa imagem, tá? Então, enquanto um lado do planeta Terra é dia, o outro lado é noite. Conforme ela vai girando, né, a posição dela muda e um lado dela, né, vai trocar de posição. Quanta informação interessante! Então, agora que nós encerramos o nosso quiz sobre o assunto da aula de hoje, eu vou pedir para vocês fazerem uma atividade que vai ser nosso tema da próxima aula. Presta atenção lá. Agora é com você. Observe ali o planeta Terra. Aquele ali é o planeta Terra. Escreva ou desenhe em qual local do planeta Terra nós moramos. Eu já contei para vocês que o planeta Terra ele é enorme. Mas aonde a gente mora? Aonde a gente vive? Dentro dele, fora dele, do lado dele, em cima? Aonde que a gente vive? É uma pergunta que eu quero que vocês respondam. Ou você escreve ou você desenha essa informação. Eu vou dar um tempinho para vocês. E aí, pensaram um pouquinho? Conseguiram responder essa informação? Eu espero que sim, porque esse é o tema da nossa próxima aula. A gente vai falar sobre o planeta Terra e vocês vão entender em qual local do planeta que a gente vive. E terminamos a nossa aula de hoje. Hoje nós falamos sobre corpos celestes. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau!